Mas o texto, espero que esse seja tão breve quanto dure, é do Fernando Scaff, que vai falar sobre os direitos humanos e a desvinculação das receitas da União, né? E aí, a questão que se coloca preliminar a resolver é por que direitos humanos tem a ver com isso, né? Qual é a relação de direitos humanos com a desvinculação da receita da União? No caso, da desvinculação de 30%, na época do texto era de 20% das contribuições, né, para a sua afetação da sua atividade específica. E aí a resposta é que tem a ver, porque não se trata apenas em relação ao direito tributário, se trata a tributação em si. E nessa tributação, a destinação dos valores se encontra inserido no escopo da tributação. Além disso, esse assunto ele envolve na verificação e na necessidade de haver um controle público e social do Estado com um intuito, com o fito de verificar se os valores arrecadados estão ainda sendo utilizados nas finalidades alegadas, né? E isso, por se tratar tanto de um direito aqui, posso visualizar um direito de segunda geração, que seria a aplicação desses dinheiros nas atividades pretendidas, pode ser também visto como um direito de terceira geração, que se entra num que diz respeito aos direitos difusos de terceira dimensão, que é a questão do controle da atividade estatal, né? Essa necessidade de esse direito à informação, esse direito difuso. Fora as questões de direito de segundo grau, que seria a própria garantia da Seguridade Social, enfim, alguns outros direitos prestacionais para os quais as contribuições deveriam se prestar, né? Então a gente já vê que percebemos uma vinculação, uma conversa, um diálogo com os direitos humanos, a questão da tributação. Até porque ela envolve intervenções na sua liberdade, no seu patrimônio, e se isso não estiver sendo justificado, vai ser um tributo indevido, ilícito, né? E ele ressalta que o afastamento, né, dessa receita das finalidades constitucionalmente informadas, elas sim violam o princípio da afetação da receita das contribuições e também viola a liberdade de conformação do legislador, porque ele disponibiliza a o legislador foi colocado meios financeiros mais restritos do que a Constituição originalmente atribuiu. Ora, a Constituição previu uma contribuição que propiciasse 100% do valor arrecadado para o legislador lá na política orçamentária, como meio de desenvolver as despesas públicas, o déficit público, né, por meio de ações, investimentos. Colocou 100%. Aí como é que vai cortar esse dinheiro? Né? Isso, se cortar a partir da desvinculação, né? Antes era 100% do valor integral das contribuições que deveriam ser destinadas à saúde. Por exemplo, na CPMF era 50%. Né? Quem garante que se não tiver mais a CPMF, e lógico que houve muitos vídeos na CPMF, não estou argumentando isso, estou falando partindo de uma questão teórica, em teoria. Imagina que fosse cortado 50% da CPMF das ações de saúde, né? Mas que ela não mais existiu. E aí? Quem é que vai compensar isso? O legislador vai ter ainda recursos com objetivos de ser destinados à saúde, ainda que não exista mais CPMF, porque perdeu a blindagem lá constitucional, que a Constituição mandava, era mandatório para o legislador ordinário, na questão orçamentária, atribuir um certo valor. Mas e aí, como é que fica sem? E essa questão que se aplica à desvinculação, uma vez que 100% não é mais necessário ser destinado para as atividades específicas, e aí o legislador orçamentário vai ter recursos mais restritos para a instituição de determinadas políticas. E assim, o texto vai se desenvolver falando de algumas emendas. Por exemplo, as emendas que instituíram o Fundo Social de Emergência, o Fundo Fiscal de Emergência, e aqui a DRU, né, que pouco a pouco foram atribuindo esse caráter, essa questão de vinculação das contribuições integral às atividades específicas. Isso foi se diminuindo, isso foi sendo mitigado pouco a pouco, né, e causando
possibilidades, viabilizando que recursos pudessem ser desviados, né? Enfim, o texto vai relatar que a finalidade de fundos, dessas emendas que instituíram os fundos fiscais de emergência, fundo social de emergência, era para atender uma finalidade específica. Na DRU, na emenda da DRU, lógico que eu estou fazendo uma redução do texto aqui, porque o que interessa nesse texto para mim foi o início e o final. O miolo, ele é ilustrativo. Enfim, a DRU, ela não teve nenhuma finalidade específica. Então descaralhou tudo. A desvinculação, que antigamente precisava de uma finalidade para se justificar, que seria algo emergencial, né? E por isso foi instituída por um período de tempo. A DRU também é instituída por um período de tempo, só que aparentemente parece ser ilimitado, dadas as 4 prorrogações que já tiveram, e agora está válida até 2023. A DRU não tem nem qualquer motivo que instituiu essa desvinculação. Então, não tem nenhuma obrigação de que 30% dessa contribuição, das contribuições desvinculadas, tenha que se reverter a ações da saúde, por exemplo. Então, o cara pode pegar simplesmente pagar serviço da dívida. Né? Lógico, tem algumas restrições legais para isso, e não pode pegar tudo para pagar, né? Porque, enfim, a própria LRF estipula algumas limitações de quando alguma vinculação a algum fundo e tal tem que ser atendido ainda com finalidade diversa, mas determinada parcela sim pode ser utilizada para outros tipos de despesas, né? E, enfim, o ponto é que, será que isso afeta valores constitucionais, essa desvinculação, já que não vai mais resguardar alguns direitos prestacionais, algumas expectativas dos cidadãos, né? E ainda que seja por emenda constitucional? E a resposta é que sim, porque a consequência das desvinculações por via emenda foi que houve uma redução paulatina dos valores gastos nas finalidades constitucionalmente previstas. Então, sim algo que viole os direitos humanos, que afronta os direitos humanos, né? E é isso que ele defende, que as emendas são inconstitucionais, né? E que o simples fato de que não está havendo uma compensação, assim, está havendo assim, apenas um corte dessa vinculação, e não está havendo, não tem um recurso que volte a ser investido nas áreas, finalidades dessas contribuições, e isso foi muito para essa desvinculação, se originou muito para ter superávit, né, para que você tenha menos despesas, né, porque a contribuição, por um lado, é uma receita, só que a vinculação à atividade específica, informada pela Constituição, é uma despesa, né? Então não tem saldo. A partir do momento que você tem uma contribuição, você já está com aquilo carimbado, né? A partir do momento que você é desvinculado, você pode passar a ter um saldo que pode te gerar um superávit, né? E aqui não é algo bom. Superávit não é algo bom, porque aqui o superávit se traduz em uma redução de investimentos em atividades que garantem os direitos humanos, né, que são as atividades tão nobres a que se destinariam, em tese, as contribuições. Então, esse é o argumento do SCAF, que houve sim violação à supremacia da Constituição, porque a Constituição previa que determinadas atividades fossem financiadas, e ainda que por emenda, essa emenda violou a supremacia da Constituição. É como se a Constituição falasse assim: olha, as contribuições só podem ser criadas, só podem ser instituídas para para ser destinadas a alguma atividade específica. Ok, honesto. Só que aí vem uma emenda, né, algo posterior, e fala assim: ah, não é bem assim. Pode ter 30%, não precisa estar tão destinado a atividade específica. E aí isso, de certa forma, contraria a emenda. Contraria a Constituição, perdão. Porque a Constituição obriga que seja aplicada a atividade específica. E a partir do momento que não é integralmente aplicado, isso já é uma violação.
Será que a Constituição queria entender assim, que admitia algumas mitigações? Não. Então, claramente, há uma inconstitucionalidade, tanto da DRU, né, e em menor medida, talvez, dos fundos, né, apesar deles terem essa questão provisória e com objetivo. Isso causou algumas distorções e pode ser verificado no orçamento. Ao longo do texto, ele coloca alguns exemplos de que houve, sim, uma diminuição dos valores gastos às finalidades pretendidas, né, ainda que não tivesse sido por vinculação. Deveria haver uma destinação dos recursos, ainda que não fosse oriundo de contribuições, mas, por exemplo, de impostos, que serviriam para finalizar despesas gerais.